Supremo Tribunal Federal determinou que o Fundo de Garantia seja corrigido pela inflação. Crescimento de 0,5% do setor de serviços em abril foi maior que o esperado. Polícia Federal indiciou o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, por suspeita de corrupção. Polícia do Rio de Janeiro mantém operação no complexo de favelas da Maré pelo segundo dia seguido. Guerrilheiros do Hezbollah atacaram Israel com centenas de foguetes. Pela primeira vez na história, médico operou um paciente em outro continente com auxílio de um robô. No Dia dos Namorados, casal que se conheceu pedalando passou o dia em cima de uma bicicleta. E aumentou no país o número do chamado namoro com papel passado. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal decidiu alterar o cálculo da correção do Fundo de Garantia, uma briga que vem de longa data. Vamos a Brasília saber ao vivo do repórter Ângelo Nascimento como será a nova regra do dinheiro depositado todo mês na conta dos trabalhadores com registro em carteira e perguntar se vai ser bom para todo mundo. Boa noite, Ângelo. Ô Jaqueto, muito boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Esse entendimento apenas valerá para os depósitos futuros, portanto, então, não deverá retroagir. Por 7 votos a 4, então, a maioria dos ministros decidiu seguir o voto do ministro Flávio Dino pela adoção do modelo apresentado pela Advocacia Geral da União, a partir, então, de um acordo com parte das centrais sindicais. Esse sistema, então, prevê corrigir o FGTS pelo IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, quando no mês o valor da inflação for maior do que o da correção atual do fundo. A maioria dos ministros, então, entendeu o seguinte, que o FGTS não é uma aplicação financeira e que, portanto, então, precisa seguir ou cumprir a sua função social. Também chamaram a atenção para os riscos em relação a uma mudança para um rendimento maior, dificultar justamente o acesso aos financiamentos habitacionais. E você perguntou, se esse resultado ou se esse modelo é bom para todo mundo. Depende muito do ponto de vista, porque, por exemplo, a pessoa que quer adquirir um imóvel pelo programa Minha Casa Minha Vida, que utiliza o FGTS, pode sim ser importante, Até porque, então, hoje o rendimento é menor, por exemplo, do FGTS em relação ali à caderneta de poupança. E nesse caso, então, a partir de agora, poderá influenciar o valor das prestações, mas sempre para cima. Quem comemorou o resultado, então, obtido hoje aqui no Supremo Tribunal Federal, foi o advogado-geral da União, o Jorge Messias. Disse que é importante tanto para as partes envolvidas, como no caso, trabalhadores, empresas e também o governo. Jaqueto. Só falta a assinatura do presidente Lula para que comece a contar o prazo para a cobrança do imposto de importação nas compras internacionais de até $50. A Câmara dos Deputados aprovou em caráter definitivo o projeto Mover, onde foi incluído o artigo das blusinhas. Com 380 votos a favor e 26 contra, o plenário da Câmara aprovou a proposta que cria o programa Mover, de mobilidade verde e inovação. O projeto inclui medidas de incentivo ao setor automotivo. O Mover prevê incentivos fiscais para empresas do ramo automotivo que investem em sustentabilidade e prevê novas obrigações à indústria automotiva para diminuir seu impacto ambiental. O Mover prevê 19 bilhões de reais em créditos financeiros até 2028, que podem ser usados pelas empresas para abater impostos federais em contrapartida a investimentos em pesquisa e desenvolvimento e projetos de produção. O programa também destaca um investimento de 3,5 bilhões de reais em créditos financeiros ainda neste ano para que as empresas invistam em descarbonização. Além disso, o texto estabelece aprovado prevê uma taxa de 20% sobre compras internacionais de até $50, conhecida como taxa das blusinhas e afeta diretamente sites estrangeiros. Atualmente, produtos de lojas do exterior.
não são taxados com o imposto de importação, o que geralmente os torna mais baratos que os nacionais. Sobre as compras do exterior abaixo de $50, incide apenas o imposto sobre ICMS estadual, com alíquota de 17%. E o setor de serviços voltou a apresentar um resultado positivo. O balanço foi apresentado hoje pelo IBGE. Pelo segundo mês, o setor de serviços registrou alta no Brasil. Em abril, o segmento cresceu 0,5%. Com isso, o indicador acumulou um ganho de 1,2% no período. Com a variação, o setor figura agora 12,9% acima do patamar pré-pandemia. O resultado positivo de abril contou com a alta de 3 das 5 atividades pesquisadas. O destaque vai para o avanço vindo do setor de transportes e de outros serviços, com ambos crescendo pelo segundo mês seguido e acumulando ganhos. O outro avanço ficou com informação e comunicação. Já em sentido oposto, os serviços administrativos e prestados às famílias recuaram neste mês, após terem avançado em março. Em comparação com abril do ano passado, o volume do setor de serviços teve alta de 5,6%. No acumulado dos primeiros 4 meses do ano, frente a igual período do ano anterior, o setor de serviços apresentou expansão de 2,3%. A expansão do volume se deu em 23 unidades da federação. E a contribuição positiva mais importante ficou com o estado de São Paulo, seguido por Minas Gerais e Rio de Janeiro. E nos Estados Unidos, a divulgação foi de números que interessam ao mundo inteiro. Para começar, a inflação, que ficou abaixo do esperado e, com isso, aumentou a expectativa de cortes na taxa de juros. Hoje não saiu. O Banco Central americano manteve um nível de 5,26% e 5,5%, que é o maior valor em 20 anos. Mas logo depois da reunião, o Federal Reserve divulgou um comunicado alertando para a possibilidade de uma redução ainda este ano. No ano que vem, a taxa deverá cair 5 vezes. A repercussão no Brasil seria boa, mas o presidente Lula disse que o mercado financeiro não é uma entidade abstrata e que não dá para fazer política econômica sem pensar na sociedade. A declaração irritou os operadores. Por isso, o dólar fechou em alta de 0,86% e fechou o dia cotado em R$ 5,40 na venda. E a Bolsa de Valores caiu 1,4% e baixou para o nível dos 119 mil pontos. Em apenas 6 meses, a venda de veículos 0 quilômetro atingiu a marca de 1 milhão de unidades. Esse é o menor período desde 2019 para alcançar essa marca. De acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, mais de 929 mil unidades foram vendidas de janeiro ao final de maio. As vendas de veículos novos somaram no mês de junho 70 mil carros, o que corresponde a 10 mil veículos emplacados por dia. Dessa forma, o setor alcançou a marca de 1 milhão de carros, 0 quilômetros vendidos em 2024. No ano passado, essa marca foi atingida apenas no mês de julho. Segundo os dados, os carros mais vendidos em maio deste ano foram o Volkswagen Polo, o Chevrolet Onix e o Hyundai HB20. A última vez que a marca de 1 milhão de carros vendidos foi atingida em menos de 6 meses foi em 2019. O Brasil será o primeiro país no mundo a ter o modo ladrão nos celulares Android. O recurso estará disponível para alguns aparelhos no mês que vem. Para desenvolver esse recurso, representantes do Google vieram até o Brasil para entender a dinâmica das famosas gangues da bicicleta, responsáveis por boa parte dos roubos de celulares em grandes cidades do país, como São Paulo. A partir dessa pesquisa de campo, a Big Tech criou o recurso que vem sendo chamado de modo ladrão. E como ele vai funcionar?
Bem, ele fará com que o próprio celular identifique o roubo usando inteligência artificial e o acelerômetro, que é um sensor que mede a vibração e a aceleração. Assim que o ladrão puxar o aparelho da mão da vítima, o próprio dispositivo vai bloquear a tela do aparelho e ela só poderá ser ativada novamente por meio de senha. E quando o recurso for ativado, aparecerá a seguinte mensagem: possível roubo detectado. Este dispositivo foi bloqueado automaticamente para proteger seus dados. O modo ladrão só vai funcionar nos aparelhos com Android 10 ou superior. Aqui em São Paulo, pelo menos 35% da população já teve o celular roubado. Desse montante, 16% já teve mais de um aparelho subtraído, segundo pesquisa recente feita pelo Datafolha. Só no ano passado foram registrados cerca de 103 mil roubos de smartphones aqui na capital paulista. Isso de acordo com o portal da Transparência da Secretaria de Segurança Pública. E veja a seguir, Polícia Federal indiciou o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, por suspeita de corrupção. E pela primeira vez na história, médico operou um paciente em outro continente com auxílio de um robô. Os deputados terão que pensar duas vezes antes de ofender o colega ou mesmo tentar partir para a agressão. Os parlamentares receberam hoje um projeto que muda o regimento interno da casa. Vamos voltar a Brasília para saber do repórter Ângelo Nascimento o que muda com a resolução que foi entregue. Ângelo. Jaqueto, a resolução altera o regimento interno lá da casa e trata de suspensão do exercício do mandato, exclusão também do parlamentar de uma comissão, além da aplicação, então, de medidas cautelares. Um dos pontos, então, da proposta prevê que cabe à mesa diretora suspender de forma cautelar o exercício do parlamentar que seja alvo de representação por quebra de decoro parlamentar. Um outro ponto também previsto nessa resolução é que dá mais poderes, então, ao presidente lá da casa, Arthur Lira, que pode, de forma cautelar, também determinar de maneira imediata o afastamento desse parlamentar. Mas, nesse caso, então, cabe recurso. É importante lembrar que essa medida foi adotada por conta, então, da última quarta-feira, na semana passada, melhor dizendo, onde diversas sessões, então, ali na Câmara dos Deputados tiveram bate-boca. Um dos casos mais emblemáticos foi justamente, então, na sessão do Conselho de Ética, logo depois, então, do arquivamento daquele pedido, então, que pedia ali a cassação do mandato de André Janones, que era suspeito, então, de rachadinha. Também, no mesmo dia, na Comissão de Direitos Humanos, teve bate-boca e a deputada Luísa Erodina, de 89 anos, acabou passando mal e foi internada, mas depois ela recebeu alta. E o presidente lá da Câmara, Arthur Lira, já deu um recado. Pode ocorrer o que for, bate-boca, mais acalorado, até mesmo chegar em vias de fato. Mesmo assim, não ocorrerá uma intervenção por parte da Polícia Legislativa. Viu, Jaqueto? O ministro Raul Araújo, do Tribunal Superior Eleitoral, anulou uma condenação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e o general Braga Neto por atos de 7 de setembro de 2022. Porém, o ex-presidente continua inelegível para as eleições até 2030, por ainda ter duas condenações válidas no TSE. Isso porque a ação de Araújo não revogou a decisão da primeira sentença. O ministro afirmou também que Bolsonaro já havia sido julgado pelo mesmo caso e que as punições foram antecipadas. Segundo ele, as provas deveriam ter sido melhor analisadas. A Polícia Federal indiciou o ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Ele é suspeito de corrupção e organização criminosa. Juscelino Filho está sendo investigado por desvios em contratos da Condevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, bancados com emendas parlamentares. A Polícia Federal concluiu que o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, do União Brasil de Maranhão, integra uma organização criminosa e cometeu o crime de corrupção passiva relacionado a desvios de recursos de obras de pavimentação custeadas com dinheiro público da estatal federal Condevasf. As suspeitas envolvem irregularidades em obras executadas em Vitorino Freire, no Maranhão,
cidade governada por Luana Rezende, que é irmã do ministro, e bancadas por emendas parlamentares indicadas pelo ministro no período em que ele atuava como deputado federal. A investigação teve início para apurar as suspeitas de desvios em obras da Codevasf, em especial as executadas pela empresa ConstruService, cujo sócio oculto aponta a Polícia Federal, e ao empresário Eduardo José Barros Costa, conhecido como Eduardo DP. A empresa do próprio ministro é a Arco e era a destinatária dos valores. Os investigadores apontam que, no passado, 2 pessoas que ocuparam cargos de assessoria do gabinete de Juscelino já integraram o quadro societário dessa empresa. Essa mesma empresa chegou a realizar uma obra com verba indicada por Juscelino de recuperação da estrada de terra que dá acesso à fazenda do ministro. Ao longo da apuração, a Polícia Federal mapeou 3 caminhos utilizados para desviar valores de contratos da Codevasf para o ministro. Os caminhos citados na investigação envolvem a pavimentação de estrada que beneficiava a propriedade dele e as indicações de pagamentos a terceiros, além da contratação de uma empresa que a Polícia Federal suspeita ser do próprio Juscelino. Em nota, o ministro das Comunicações disse que o indiciamento é uma apuração que distorceu as premissas e ignora fatos e sequer ouviu a defesa sobre o escopo do inquérito. O ministro afirmou ainda que apenas indicou emendas parlamentares para custear as obras, enquanto a licitação e fiscalização são de responsabilidade do Executivo e outros órgãos. O relator do caso é o ministro do Supremo Tribunal de Justiça, Flávio Dino, mas caberá ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, avaliar a necessidade de novas diligências ou o oferecimento de uma denúncia contra Juscelino Filho. Policiais federais saíram às ruas para cumprir 7 mandados de prisão preventiva e 46 mandados de busca e apreensão em Goiás, São Paulo, Paraná e no Distrito Federal. 6 pessoas foram presas. O grupo criminoso teria desviado cerca de 36 milhões de reais dos fundos partidário e eleitoral nas eleições de 2022. A Polícia Federal realizou uma operação contra desvios de recursos nas eleições de 2022 dos fundos partidário e eleitoral do Partido PROS, que foi incorporado pelo Solidariedade em 2023. Eurípedes Gomes Júnior, atual presidente nacional do Solidariedade, foi um dos alvos dos mandados de prisão da operação. Além de Eurípedes, também foram alvos de mandados de prisão a primeira tesoureira do Solidariedade, Cíntia Lourenço da Silva, o ex-deputado distrital Berinaldo da Ponte e Alessandro, o Sandro do PROS, que foi candidato a deputado federal. Os mandados foram autorizados pela Justiça Eleitoral do Distrito Federal em Goiás. Os investigadores da Polícia Federal identificaram indícios de que o grupo criminoso agiu com o objetivo de desviar e se apropriar de recursos dos fundos partidário e eleitoral, por meio de candidaturas laranjas em diferentes estados do país. O grupo também é suspeito de superfaturar serviços contratados junto a consultorias jurídicas e também de desviar verbas destinadas à fundação de ordem social ligada ao PROS, que foi incorporado ao Solidariedade. Os acusados teriam lavado o dinheiro desviado a partir da criação de empresas de fachada, compra de imóveis por intermediários e superfaturamento de serviços prestados aos laranjas e ao próprio partido. As apurações começaram a partir de uma denúncia feita por Marcos Vinícius Chaves de Holanda, que foi presidente do PROS. Ele acusou o ex-dirigente do partido, Eurípides Júnior, de desviar cerca de 36 milhões de reais. Na operação, policiais tentam bloquear os 36 milhões de reais e 33 imóveis do grupo. Também foi apreendido em Goiânia um helicóptero que teria custado R$ 2.400.000, adquirido com recursos públicos desviados dos fundos do partido. A aeronave está registrada em nome do PROS. Em nota, o partido disse que os fatos ocorreram antes do que chamou de união do PROS com a legenda. Também foi dito pelo Partido Solidariedade que estamos tomando pé da situação e ainda não temos uma posição sobre os fatos. Agora vamos falar sobre ciência. Pela primeira vez na história, uma cirurgia é realizada com paciente médico em continentes distintos. O procedimento foi feito por meio de um robô e conexão 5G.
O paciente estava em Pequim, na China, e o cirurgião em Roma, na Itália. A uma distância de mais de 8.000 quilômetros, o médico realizou uma cirurgia de próstata de forma remota e conseguiu remover um tecido tumoroso do chinês. Em uma sala especializada e equipada com telas que exibem imagens do paciente em tempo real, o doutor Zhang Shi operou um console cirúrgico conectado a um conjunto de braços robóticos turbinados com conexão 5G e internet por fibra ótica. A cirurgia foi um sucesso e o paciente passa bem. Essa é a primeira vez na história em que uma cirurgia é realizada com paciente e médico em continentes diferentes. Por isso, o procedimento foi transmitido ao vivo durante uma conferência médica em Roma e impressionou os profissionais presentes. Segundo a rede estatal chinesa CCTV, a cirurgia nessa distância só foi possível devido à ostensiva cobertura da rede 5G na China, o que fez com que o comando do cirurgião na Itália e a resposta do robô em Pequim acontecessem praticamente de forma simultânea. Sobre esse assunto, eu conversei com o doutor Bruno Benigno, cirurgião uro-oncologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz de São Paulo, que tem mais de 10 anos de experiência em cirurgia robótica. Ele comentou o feito alcançado pelo médico chinês com a união de forças entre Itália e China e também falou sobre os desafios que a medicina ainda tem pela frente para que essa tecnologia possa chegar cada vez mais longe e, assim, salvar mais vidas. Acompanhe. Isso é importante porque demonstra o avanço da velocidade de conexão, a diminuição do que nós chamamos de atraso na conexão entre o movimento disparado pela mão do cirurgião e a execução pelo equipamento a milhares de quilômetros à distância. Isso abre um leque de possibilidades enormes. Embora a telecirurgia não vá substituir a ação do médico cirurgião local, ela pode favorecer a disponibilidade de cirurgiões muito experientes em áreas remotas do país. Por exemplo, um paciente que precisa de um cirurgião cardíaco experiente, um cirurgião urológico experiente numa área remota, desde que esse paciente seja assistido por uma equipe local, esse cirurgião mais experiente pode ajudar o desenvolvimento de programas locais e melhorar a qualidade do serviço prestado. Os desafios ainda são os custos, né? Sabemos que áreas menos desenvolvidas têm dificuldade de acesso a novas tecnologias. Além disso, a gente tem o desafio legal, né, de corresponsabilização. Quem é o médico que vai assistir o paciente em cenários desafiadores? Mas eu vejo que a notícia é uma notícia muito positiva. Isso demonstra que a tecnologia avança cada vez mais e a possibilidade de levar um médico especialista, inclusive agora com incorporação de novos modelos de inteligência artificial, que está vindo com muita força, eu acho que quando a gente conseguir juntar tudo isso, vai ser um ganho enorme em termos de disseminação dessa tecnologia para uma quantidade maior de pessoas. E veja a seguir, Polícia do Rio de Janeiro manteve a operação no complexo de favelas da Maré pelo segundo dia seguido. E os guerrilheiros do Hezbollah atacaram Israel com centenas de foguetes. A proposta de emenda constitucional que torna crime o porte de drogas de qualquer quantidade foi aprovada hoje na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. A aprovação aconteceu com 47 votos a favor e 17 contra. Assim, a PEC 45/23 foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e agora a matéria deve ser analisada por uma comissão especial. Em seguida, será votada pelo plenário da Câmara. A PEC veio do Senado, onde já foi aprovada. O texto vai de encontro ao avanço de um julgamento do STF que pode descriminalizar o porte de maconha, em pequena quantidade, para uso pessoal. A proposta é incluir um inciso na Constituição Federal para tornar crime a posse e o porte de qualquer quantidade de droga ilícita, como maconha, cocaína ou ecstase.
A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou o uso de escudos, sprays de pimenta, algemas, colete à prova de balas e até cacetetes nos centros socioeducativos para infratores menores de 18 anos. Quem não colaborar poderá ser submetido às penalidades. O projeto ainda terá que ser votado pelo plenário e depois enviado ao Senado. E a Polícia do Rio de Janeiro manteve pelo segundo dia seguido uma operação no complexo de favelas da Maré. E o Supremo Tribunal Federal determinou que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, dê informações sobre o que está acontecendo. Ontem, 3 pessoas morreram durante a operação. A determinação veio do ministro do STF, Luiz Edson Fachin, que analisa um pedido do PSOL e da Defensoria Pública do Rio de Janeiro por protocolos para as próximas ações na comunidade da Maré. A petição do partido solicita que sejam mobilizados policiais portando câmeras corporais e gravando de modo permanente, e que ambulâncias acompanhem as investidas da polícia. Além disso, o documento solicita que os locais onde as mortes aconteceram sejam preservados para a perícia. O pedido foi feito dentro da arguição de descumprimento de preceito fundamental 635 das favelas. No ofício, o ministro Fachin intima com urgência o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do Partido Liberal, para que ele informe as providências a serem tomadas. Castro disse que vai se manifestar no processo e que toda a questão de plano de segurança já está sendo devidamente relatada. O complexo de favelas foi alvo de operações pelo segundo dia seguido. 3 pessoas morreram, incluindo um policial militar e 2 agentes do tráfico de drogas. A operação terminou com 24 presos. Em represália, o tráfico fechou a Avenida Brasil e as linhas amarela e vermelha do Rio de Janeiro. O objetivo da ação é checar denúncias anônimas sobre o paradeiro de bandidos na comunidade. Informações do setor de inteligência da PM dão conta que muitos criminosos fugiram da Maré para comunidades da mesma facção, como o Complexo de Israel, o Morro do Dendê e da Serrinha, todos na zona norte do Rio de Janeiro. Durante a operação, um fuzil de guerra e drogas foram apreendidas por uma equipe do Batalhão de Cães na Vila dos Pinheiros. Além disso, foram recuperados 3 carros roubados. De acordo com a corporação, o policiamento foi reforçado na região, cercada por várias comunidades. A polícia também mantém um patrulhamento aéreo. Cerca de 400 imigrantes continuam na área de imigração do aeroporto de Guarulhos por falha na plataforma de refúgio. O Ministério Público Federal confirmou que os estrangeiros, entre eles indianos e africanos, chegaram em voos diferentes nos últimos dias e estão acampados no terminal do aeroporto. Ainda não foi dada uma explicação oficial sobre a chegada deles. Amanhã será realizada uma reunião emergencial na tentativa de encontrar respostas para os pedidos de refúgio. Hoje foi dia de protestos na Argentina e pelo menos 5 deputados que participavam de uma grande manifestação em frente ao Congresso foram hospitalizados. A polícia argentina usou gás lacrimogêneo contra políticos e manifestantes que protestavam nesta quarta-feira em frente ao Congresso em Buenos Aires. Pelo menos 5 deputados tiveram de ser hospitalizados. O episódio ocorreu enquanto senadores debatiam um projeto de lei crucial para a governabilidade do presidente Javier Milei. A polícia antidistúrbios isolou o prédio do Congresso com barricadas. Cerca de 40 pessoas receberam atendimento médico no local com irritação na pele. O Senado discute a lei de bases, que inclui incentivos a grandes investimentos por 30 anos, uma reforma trabalhista, privatizações e uma polêmica delegação de poderes legislativos ao presidente ultraliberal. Milei precisa do apoio dos congressistas após não conseguir aprovar uma única lei em 6 meses de governo. O debate ocorre em um contexto de recessão econômica, com queda na atividade industrial e no consumo, milhares de demissões e uma inflação em desaceleração, mas ainda em torno de 300% ao ano. O peso do ajuste do governo recaiu principalmente sobre as aposentadorias e sobre o poder de compra dos salários, em um país onde metade da população está em situação de pobreza. O exército paramilitar do Hezbollah disparou vários foguetes contra 3 bases militares israelenses.
Os ataques aconteceram um dia depois de um comandante sênior do Hezbollah ser morto em um ataque de Tel Aviv, no sul do país. O Hezbollah declarou pelo menos 5 ataques em resposta ao que chamou de assassinato por Israel de um comandante conhecido como Abu Taleb. O Hezbollah e Israel têm trocado disparos desde o início da guerra de Gaza, intensificando constantemente as hostilidades que alimentam a preocupação de um confronto maior ainda entre os adversários fortemente armados. O ataque israelense no sul do Líbano, na noite de terça-feira, matou 3 combatentes do Hezbollah, juntamente com um comandante de campo sênior, identificado pelo Hezbollah como Taleb Abdallah, também conhecido como Abu Taleb. Uma fonte de segurança no Líbano disse que o Hezbollah havia disparado mais de 100 foguetes em resposta, afirmando que essa foi uma das maiores séries de foguetes do grupo desde o início das hostilidades em outubro. O exército do Hezbollah declarou que foi pelo menos 5 ataques em resposta ao que chamou de assassinato por Israel. Eles dispararam mísseis guiados contra uma fábrica militar israelense. O ataque foi direcionado aos quartéis generais militares israelenses em Meron. O Hezbollah fez dezenas de disparos de foguetes Katyusha em cada um dos pontos. Segundo o anúncio, Israel disse que aproximadamente 90 projéteis foram identificados atravessando o Líbano, alguns dos quais foram interceptados enquanto outros caíram em vários locais no norte de Israel, causando incêndios em várias áreas. Os militares israelenses afirmam ter matado mais de 320 membros do Hezbollah, incluindo pelo menos 100 alvos depois que o exército em campo reuniu uma inteligência precisa e de alta qualidade. Israel e 7 grupos armados palestinos foram acusados de crimes de guerra nesta quarta-feira por uma comissão da ONU. A embaixadora israelense acusou a entidade de discriminação sistemática contra o Estado hebreu. Uma comissão de investigação da ONU afirmou nesta quarta-feira que Israel é responsável por crimes contra a humanidade em Gaza, em particular de extermínio, enquanto acusou grupos armados palestinos de crimes de guerra. A comissão concluiu em um relatório que Israel cometeu crimes contra a humanidade de extermínio, assassinato, perseguição de gênero, transferências forçadas, atos de tortura e tratamentos desumanos. Ao contrário do genocídio, os crimes contra a humanidade não têm necessariamente que estar direcionados contra um grupo específico da população, mas podem ser dirigidos contra qualquer população civil, de acordo com a ONU. A embaixadora de Israel nas instituições da ONU em Genebra acusou a comissão de discriminação sistemática contra o Estado hebreu. De acordo com os investigadores, Israel e 7 grupos armados palestinos, entre eles o Hamas, cometeram crimes de guerra. A comissão, criada depois da guerra de 11 dias entre Israel e Hamas em maio de 2021, também tem mandato para estudar todas as causas profundas do conflito israelense-palestino. O grupo também acusa autoridades israelenses de obstruir as investigações e negar acesso a Israel e aos territórios palestinos ocupados. A guerra começou em 7 de outubro, quando milicianos do Hamas assassinaram quase 2.000 pessoas e sequestraram 251 no sul de Israel. A operação de resposta em Gaza deixou mais de 37.000 mortos, de acordo com o Ministério da Saúde do governo. Autoridades sanitárias estão alertando para a alta nos casos de dengue na Europa. Os especialistas alertam para o aumento preocupante dos casos da doença, à medida que as mudanças climáticas levam os mosquitos para o norte. O Centro Europeu de Preservação e Controle de Doenças afirmou que as mudanças climáticas estão criando condições favoráveis para a propagação do mosquito tigre asiático, uma espécie invasora de mosquito que se instalou em 13 países da União Europeia, incluindo França, Espanha e Grécia. Com isso, especialistas associaram a presença do mosquito ao aumento dos casos de dengue na Europa. As autoridades têm monitorado e capturado o inseto, principalmente mais ao norte, em Paris, onde serão realizados os Jogos Olímpicos e Paralímpicos a partir do fim de julho. O Centro Europeu de Preservação alertou ainda que as viagens internacionais vão aumentar muito o risco de surtos europeus. A instituição aconselhou as pessoas a eliminarem a água parada dos jardins, das varandas, onde os mosquitos podem se reproduzir.
O mosquito tigre asiático está agora se espalhando pela Europa a partir do seu acampamento base no sul do continente. Eles espalham doenças como dengue, chikungunya e zika, que até recentemente estavam presentes apenas em partes da África, da Ásia e das Américas. A dengue começa com sintomas semelhantes aos da gripe, mas pode se tornar grave e, em alguns casos, até fatal. Os surtos da doença têm aumentado nos últimos anos. No ano passado, por exemplo, foram registrados 8 casos de infecções múltiplas na França, 4 na Itália e 2 na Espanha. A maioria dos casos europeus são importados, um reflexo da circulação internacional de pessoas e do comércio. O número de casos importados subiu para quase 5.000 no ano passado. A febre do Nilo Ocidental, que também é transmitida por mosquitos, está presente agora em mais regiões europeias do que nunca. Segundo a OMS, mais de 7,6 milhões de casos já foram registrados em todo o mundo neste ano, com 3.680 mortes. O Brasil é o país com o maior número de casos até agora, com quase 6,3 milhões de infectados e mais de 2.800 mortes. E a seguir, aumentou no país o número do chamado namoro com papel passado. E no Dia dos Namorados, casal que se conheceu pedalando passou o dia em cima de uma bicicleta. O Senado aprovou um projeto criando a Bolsa Permanência para estudantes universitários. O auxílio é uma das medidas da Política Nacional de Assistência Estudantil, com o objetivo de evitar que os alunos de baixa renda saiam da escola. O texto foi enviado para a sanção do presidente Lula. O auxílio faz parte do projeto de lei que cria a Política Nacional de Assistência Estudantil, com ações para apoiar a permanência de alunos na educação superior e na educação profissional, científica e tecnológica nas instituições federais. O valor não pode ser menor que o das bolsas de iniciação científica para estudantes de graduação, hoje em R$ 700, e ao das bolsas de iniciação científica júnior para estudantes de educação profissional técnica de nível médio, que corresponde hoje a R$ 300. Estudantes indígenas e quilombolas receberão bolsas em dobro. A proposta havia sido apresentada em 2011 pela então deputada e hoje senadora professora Dorinha Seabra, do União, com o objetivo de garantir a permanência dos estudantes de baixa renda nas instituições federais. Atualmente, o governo federal conta com o Programa Nacional de Assistência Estudantil, que oferece assistência para moradia estudantil, alimentação, transporte, saúde, entre outros direitos. Consumidores de todo o país enfrentam dificuldades para fazer as compras do mês sem nenhuma alteração. Com os preços sempre em alta, a alternativa é a velha conhecida pesquisa. E no Mato Grosso do Sul, a situação parece pior. Quando chega no mercado, qual a primeira coisa que a consumidora olha? Os preços. E segundo a pesquisa do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, os produtos que integram a cesta básica subiram de abril para maio. Muito mais caro. Subiu tudo, né? O famoso prato do brasileiro, arroz e feijão, tem mexido no bolso. Um mais caro e o outro um pouco mais barato. A gente teve itens que variaram muitíssimo no intervalo de apenas 30 dias. O Lucas aproveitou para comprar o pãozinho, que na pesquisa ficou estabilizado em relação ao preço. Mas o café da manhã completinho está puxado para o bolso. Sempre vai ficando um pouquinho mais caro, né? Aí você vai pesquisando aqui e dali, né? Mas está um pouquinho puxado. Mas o caso mais emblemático tem sido do leite, porque aí o leite tem aumentado de preço, a manteiga tem acompanhado, e isso implica dizer que a gente está nesse período de entre-safra. Então, enquanto a safra da cadeia leiteira não estabilizar ou não voltar para patamares onde haja mais oferta, a tendência é que o preço continue elevado, e isso vai até meados
de setembro. Ter um carrinho cheio assim está custando mais da metade do salário mínimo do trabalhador, 57% de comprometimento. Campo Grande ocupa a 3ª colocação no país das cidades pesquisadas, quando o assunto é a cesta básica mais cara. A gente tem uma série de produtos que nós importamos. A produção aqui do Mato Grosso do Sul para atendimento da sua própria demanda é insuficiente. Então, esses produtos têm que vir de fora e daí, além dessa questão do próprio custo de produção desse alimento, a gente tem que considerar custos de transporte, frete e pedágios, entre outros custos que a gente tem para poder trazer esses produtos da região produtora para cá. E como hoje é Dia dos Namorados, é bom lembrar que existe o namoro de papel passado, igual aos casais que assinam compromisso em cartório. E esse número está aumentando. Levar a amada ou o amado para o cartório para celebrar um contrato de namoro pode não soar muito romântico, mas esse tipo de formalização jurídica vem se popularizando nos últimos anos e gerando grandes debates. O contrato de namoro pode ser firmado pelo casal com o objetivo de reconhecer e formalizar um relacionamento afetivo. O documento também é usado para esclarecer que não existe uma união estável entre o casal. No contrato de namoro, é possível incluir ainda a data exata do começo da relação e regras claras sobre o que pertence a cada um, o que deve acontecer com os presentes dados e recebidos durante o relacionamento. Além disso, pode ser incluso no contrato a questão da guarda de animais de estimação e até mesmo o uso de plataformas de streaming. Só no ano passado foram celebrados 126 acordos desse tipo em cartórios no país, o que representa um aumento de 35% em relação a 2022. De janeiro a maio deste ano, 44 documentos foram contabilizados pelo Colégio Notarial do Brasil. O contrato de namoro pode ser feito em escritura pública, em tabelionato de notas ou no registro de títulos e documentos. Também pode ser realizado de forma particular, com a assinatura de testemunhas e reconhecimento de firma. Além disso, o casal precisa ser maior de 18 anos. De acordo com especialistas, embora o documento traga segurança jurídica e resguarde o patrimônio e também os direitos de cada um dos envolvidos, o contrato de namoro deve ser visto como uma tranquilidade para o casal. Atualmente, com o avanço tecnológico, vários casais se conhecem e começam um relacionamento através de aplicativos. Mas nem sempre é assim. Um exemplo é a história de um casal que começou a namorar depois de uma peregrinação de pedal. Hoje, os dois não pensam duas vezes para subirem uma bicicleta, até no Dia dos Namorados. Nas imagens estão a Maristela e o Lealdo quando ainda eram apenas bons amigos. Mas o destino quis com que eles se unissem e desde então, após um despretensioso pedal, surgiu uma paixão, um amor. No percurso também a gente não namorou, mas foi se conhecendo, né? Um vendo o comportamento do outro, né? Aquela coisa assim. Quando nós voltamos, aí a gente saiu ali uma semana, né, conversando, conhecendo mais um pouco, daí nós resolvemos em comum acordo namorar, que foi, né, dia 20 de novembro de 2022. No primeiro pedal juntos percorreram 330 quilômetros. Muitos outros vieram até que finalmente começaram a namorar. Não demorou muito, o casamento aconteceu. Resolvemos nos casar no civil, aí nós nos casamos no civil em janeiro. Aí não me lembro a data certa, mas foi em janeiro. E as coisas foram se encaixando naturalmente, uma coisa ali, outra aqui. Nossos amigos nos ajudaram muito assim, no casamento. Em vez de dar presente, eles cederam lugar, né, música. Então foi muito importante, né? E eles são os nossos amigos assim mais próximos até hoje, né? Então ela chegou para organizar mesmo minha vida, tanto financeira, eu não fazia anotações, nada. E ela chegou e colocou tudo no papel e organizou a minha vida, entendeu? Tanto vida financeira, vida amorosa. Eu me senti assim um porto seguro com ela, né? Unidos pelo amor através do esporte, a Maristela e o Lealdo se conheceram pedalando e juntos pretendem ainda trilhar mais caminhos desta longa estrada da vida. E desde então eles já conheceram juntos o mirante do Pachixim aqui da Uana e a ideia é de conhecer ainda outros lugares, sempre unidos, sempre de bike. Esse contexto todo, você vai observando a pessoa,
você vai vendo que se encaixa com algumas, né, coisas suas do dia a dia. E para comemorar o Dia dos Namorados, adivinha só qual é a programação? Vou levar ela para pedalar, para comemorar o Dia dos Namorados. Tomara que não esteja chovendo, né? Nem frio. E a Copa Graça de Futebol Society entrou na fase decisiva e o torneio está definindo os campeões regionais. Ontem, por exemplo, saiu o campeão da região de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Coração, união, alegria e muita disputa. Foi assim a grande final da Copa Graça Regional de Mogi das Cruzes. O torneio de futebol Society é organizado pela Igreja Internacional da Graça de Deus e reúne igrejas de todo o estado. E o pastor Nilton Bento, que é o coordenador geral da Copa Graça, destacou o sucesso do torneio. Segundo ele, a cada ano a competição tem crescido mais e mobilizado um número maior de comunidades. O resultado são bons jogos e vidas transformadas através do esporte. Esse ano nós trouxemos uns times melhores, né? As pessoas, os pastores, os coordenadores acabaram escolhendo jogadores um pouco mais rodados na várzea mesmo, alguns até profissionais, e participaram junto com a gente, então assim, deu um brilho maior na competição. A importância da Copa Graça é alcançar pessoas que dentro da igreja a gente não conseguiria alcançar, né? Jogadores que participam, que muitas vezes não pisariam numa igreja, mas aqui na quadra eles acabam por ouvir a palavra de Deus. O objetivo maior da Copa Graça é levar as pessoas à salvação. O pastor Sérgio Rojo, da Igreja Internacional da Graça de Santa Isabel, fala que a Copa Graça veio cumprindo a missão de aproximar as pessoas cada vez mais para os ensinamentos de Jesus. A Copa Graça, nessa edição, ela já veio com um pouco mais até assim de força, né? Uma vez que é um projeto, né, encabeçado, idealizado pelo deputado Davi Soares, juntamente com o pastor Nilton César. O principal que nós temos, né, no nosso coração sempre, né, esse trabalho, o alvo, né, como nós sempre falamos, é mais do que futebol. Então temos alcançado vidas, né, agregado as pessoas, né, alguns que estavam afastados, inclusive da igreja. Eu tive a oportunidade de presenciar momentos, inclusive, que o futebol ele é adrenalina, né, ali o jogo de contato, e presenciamos também momentos um pouco mais assim acirrados, com depois um pedido de desculpas, entendendo que o alvo aqui é muito maior do que o futebol. Jesus é o nosso, que nos faz mais do que vencedores em todas as coisas. Na Copa Graça, todos são campeões. O campeonato da Copa Graça está na sua 4ª edição e este ano, em Mogi das Cruzes, contou com 12 times com apenas uma finalidade: propagar o Evangelho de Jesus por meio do futebol. E na final, foi Mogi das Cruzes com César de Souza. E a final foi emocionante. O time César de Souza começa fazendo o primeiro gol, mas não foi fácil manter a liderança. Logo, o Mogi das Cruzes empata, faz o segundo e finaliza com o terceiro, ganhando a Copa Graça por 3-1. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.